Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior, da início a gravação da análise para essa próxima semana, que começa dia 25 de maio de 2020. Hoje eu separei um total de 13 ativos para analisar e passar as minhas expectativas para o decorrer dos próximos dias. Antes de começar, quero te pedir para deixar um like no vídeo e se você é novo por aqui, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para você receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Beleza? Então vamos dar início, começando pelo USD/BRL, o mini dólar. Essa semana o mini dólar ele fez aí uma correção do movimento forte de alta que ele vinha fazendo. Ele vinha fazendo aí um movimento de alta, retração, alta e terminou a semana aí fazendo uma retração. Porém essa retração acabou rompendo uma região importante de suporte. Aqui tem uma LTA que vinha acompanhando o preço e aqui uma região de suporte da LTA e também um suporte horizontal dessa última máxima, então formando aí um suporte também nessa região. E o preço ele veio e fez o rompimento tanto aqui da região horizontal quanto o suporte da LTA. Fechou a semana trabalhando abaixo, né? Fez o rompimento na quinta, na sexta manteve ali o preço trabalhando abaixo dessa região de suporte. Agora essa região passou a ser uma provável aí região de resistência. O que eu espero para essa semana é uma correção dessa perna de queda. O mercado fez esse rompimento da região de suporte. Eu espero uma retração para testar essa mesma região como resistência. E a partir daí gerar oportunidades de venda, porque como ele rompeu essa região de suporte, a expectativa é que ele vá testar a próxima. E a próxima é justamente aqui. Então, eu espero que o mercado faça uma correção, teste aqui como resistência e gere uma oportunidade de venda. Então, eu vou esperar ficar na expectativa aí que o mercado inicie a semana fazendo uma correção e ali para entre terça e quarta-feira gere uma oportunidade de venda com alvo nessa região aqui. Então, é o que eu espero aí para o dólar essa semana. O BRA50, o índice da Bovespa, a expectativa aí para quem acompanha as minhas análises de final de semana continua a mesma aí das últimas semanas. Expectativa mais a longo prazo é que o mercado venha testar a região dos 90 mil pontos. O mercado ele continua trabalhando dentro desse canal de alta que eu já venho comentando aí há umas 4 ou 5 semanas. O mercado continua trabalhando aqui dentro e aqui a expectativa é sempre procurar oportunidades de compra na região de suporte. Essa semana o mercado ele deu uma oportunidade aqui, né, depois de fazer esse movimento de alta, retração na região de suporte do canal I 5061 de Fibo, deu aqui uma oportunidade de compra, né, então quem entrou ainda provavelmente ainda está posicionado, né, a expectativa é que o mercado vá testar os 90 mil pontos, porém no meio do caminho ele pode fazer uma nova correção e testar aqui a região de suporte do canal para gerar uma nova oportunidade. Por enquanto, onde ele está agora, eu não faria nada, porque ele já está ali no meio de um movimento de uma perna de alta, então não faz muito sentido querer comprar agora, que a perna já está formada. Eu esperaria ali uma retração, né? Vamos ver se ele vai fazer ele pode fazer uma retração aqui na região de suporte do canal, aí sim procuraria uma oportunidade de compra na região de suporte. Então agora é aguardar para ver se ele faz uma correção ou não, ou se ele vai continuar aí esse movimento de alta dessa última perna para testar os 90 mil pontos. O ouro ele está aqui num cenário bem interessante, porque primeiro ele formou esse triângulo, então, o mercado vinha trabalhando aqui dentro desse triângulo, aqui. Depois ele formou um triângulo menor dentro desse triângulo maior, vou marcar aqui em amarelo. Então ele começou a diminuir o movimento que ele vinha fazendo dentro do triângulo maior, desse triângulo azul, diminuiu e formou um triângulo menor, o amarelo. Então começou a trabalhar aqui dentro até que ele fez o rompimento aqui da região de resistência dos dois triângulos, tanto o azul quanto o amarelo. Então ele fez o rompimento, fez um pullback para testar a região aqui como resistência, chegou próximo, tentou fazer um movimento de continuação, né? Fez o rompimento, pullback, tentou fazer um movimento de continuação, não conseguiu, perdeu a força. Interessante aqui que ele fez um topo abaixo do topo anterior, então mostrando que ele perdeu a força no movimento e acabou vindo testar novamente aqui a região dos triângulos, que agora é uma região de suporte, que era a resistência no passado e agora que fez o rompimento é uma região de suporte. Acabou até rompendo o fundo anterior,
Então, o que eu aconselho, quem tiver de olho no ouro, a procurar oportunidades mais dentro do day trade. Aqui no H1, a gente vê que ele fez um canalzinho de baixa, e agora depois dele fazer esse movimento de queda, ele está indo testar, fechou a semana bem próximo da resistência desse canal de baixa. Então, aqui a expectativa é esperar para ver se ele sobe mais um pouco, ele vem testar aqui a região de resistência do canal, e a partir daí procurar oportunidades de venda com expectativa de que ele venha testar novamente o suporte do canal, mas claro, de olho aí nas regiões do triângulo, que pode ser um suporte aí que pode segurar o preço. Então, oportunidades de venda na resistência do canal, mas de olho no suporte do triângulo, tanto o amarelo aqui quanto o azul. Tá? Então, mais aí oportunidades dentro do day trade. E o USA 500 aqui na plataforma é o S&P 500, o índice americano. O mercado ele está testando aqui uma região importante de resistência. Por enquanto está respeitando, então enquanto ele estiver respeitando, expectativa aí de procurar oportunidades de venda, porque aqui embaixo tem um suporte interessante. Então a expectativa é que se ele continuar respeitando essa região, é que ele venha testar a região de suporte. Então, para continuar aí o movimento que ele está aí lateral, uma tendência lateral já há algum tempo, agora está testando a resistência, então pode aí gerar oportunidades de venda com alvo na região aqui de suporte. Tá? Compra aqui somente se caso o mercado conseguir fazer o rompimento. Então aqui eu só pensaria em compra no cenário dele fazer um rompimento, não entraria no rompimento porque pode ser um rompimento falso. Então espero o rompimento, espero um pullback para testar a região como suporte, que é uma resistência importante aqui. Se caso eu fizer um rompimento, provavelmente ele vem testar como suporte. Testando como suporte, respeitando e começar a querer subir, aí sim procuraria compra com expectativa de uma perna de continuação, stop abaixo da mínima aqui do pullback. Então somente nesse cenário eu procuraria compra no S&P 500. Agora vamos para o Forex. Aqui separei 9 ativos aqui no Forex. Os pares que começam com Audi, aí eu venho fazendo aí uma análise nas últimas semanas. Não mudou muito o cenário, então quem está acompanhando aí as análises já sabe mais ou menos aí o que eu estou de olho. Região importante de resistência, o mercado está testando, o gráfico diário a gente vê que já está há vários dias aqui, bate, volta, agora ele ameaçou querer romper, mas ainda está dentro da região. É importante entender que tanto um suporte quanto uma resistência não é um ponto fixo, uma cotação fixa, é uma região, né? Então ali ele conseguiu passar um pouco o topo anterior, mas ainda é válido como a mesma região de resistência. Então estou de olho ainda aqui, enquanto ele estiver respeitando essa região, eu vou ficar de olho com expectativa aí de procurar venda, mas após aí o rompimento dessa região de suporte, porque ele está bem lateral aqui, está bem lateral, então para mim procurar venda eu vou esperar ele continuar respeitando essa resistência e romper esse suporte. A partir daqui eu penso em venda com expectativa dele fazer um bom movimento de queda, se caso romper esse suporte aqui, as linhas azul aqui, beleza? Audi CHF, cenário bem parecido, o mercado já há vários dias testando uma região importante de resistência, expectativa aqui está procurando venda, só estou esperando aí um start, um pivô de baixa, algo assim, algo como um cenário desse, um pivô de baixa após testar a região. Por enquanto não fez aqui agora um topo triplo, mas por enquanto não fez um pivô. A gente vê que esse fundo está abaixo desse fundo, então ele ainda não conseguiu perder nenhum fundo, apesar de estar fazendo topos aqui na mesma região, ainda ele não fez um fundo abaixo do fundo anterior. Quando ele fizer um fundo abaixo do fundo anterior, aí é um pivô de baixa, dá para pensar em venda, esperando aí um movimento bem forte de queda. Audi JPY também aqui parecido, aqui para auxiliar, para ajudar ali a filtragem, né, o start da operação, joguei essa LTA, região de resistência aqui que o mercado vem testando e por enquanto respeitando, vou pensar em venda se o mercado continuar respeitando aqui essa resistência, deixa eu mudar aqui a cor, aqui, e fazer um rompimento da LTA, esperar uma retração, um pivô, e a partir daí começar a pensar em venda, esperando esse cenário que o mercado venha testar essa região aqui de suporte. Então tem bastante espaço para cair, mas tem que ter a paciência de esperar ali o momento certo para entrar. Audi SD
parecido, está testando uma região de resistência. Aqui no AUD-USD, para quem gosta de fazer day trade, pode aí ter boas oportunidades num H1, por exemplo. Aqui a gente olhar no H1, ó, ver que o mercado está bem lateral, ele chega nessa região, cai, aqui ameaçou subir, fez um fundo duplo, subiu, veio testar aqui, caiu, chegou bem próximo aqui do fundo anterior, e agora está aqui testando essa região, já ameaçou fazer um pivô de baixa, dá um zoom aqui. Então, para day trade, tá um cenário interessante. Pode deixar marcado aqui, ó, essa região e essa. Por quê? Vamos lá. LTA, que vinha acompanhando o preço aqui, subiu, retração, subiu, retração, subiu. Opa, aqui começou a mudar o cenário. Por quê? E fez um topo abaixo do topo anterior e fez o rompimento do fundo anterior, fez um pivô de baixa. Então, aqui ele já está sinalizando aí que está mudando o comportamento, o movimento que vinha de alta, uma tendência de alta, chegou numa resistência importante, fez um pivô de baixa, rompeu o suporte aqui da LTA. Pivô de baixa. Agora ele terminou a semana fazendo uma retração, região de interesse aqui. Por quê? Aqui a gente tem tanto esse fundo, que foi um suporte, agora é uma região de resistência, então ele deve vir testar, e também é o ponto da resistência aqui do rompimento, deixa eu apagar aqui, do rompimento da LTA. Então o mercado ele fez o rompimento aqui nessa região, puxa uma linha, é uma resistência também, que era suporte no passado, agora é uma resistência. Então tá bem interessante. E aqui provavelmente, se puxar um Fibo, vou olhar agora isso, essa região deve estar aí entre 50 e 61 de Fibo, aqui visualmente já deve estar bem próximo. Deixa eu puxar aqui um Fibo só para confirmar. Ó, tá bem próximo mesmo, retração de 50,61 de Fibo dessa perna de queda, tá um pouquinho só mais para cima, mas está na mesma região. Então, fica aí de olho para quem gosta de fazer day trade, uma ótima oportunidade aqui nessa região de procurar venda, esperando esse movimento, essa continuação aí de tendência. E mais uma coisa, dá para puxar uma LTB aqui também, ó. Então, possível já até puxar um canal, um possível canal de baixa. Olha que interessante, ó, na mesma região. Esperar esse movimento aqui para o AUD-USD, aí logo na abertura aí do mercado, segunda, no máximo terça-feira, pode gerar uma oportunidade de venda. Ficar de olho aqui, tá bem interessante aí para o day trade. CHF-JPY, o mercado vinha numa tendência de queda, aqui, a tendência de queda, testou aqui uma região importante de suporte, respeitou e fez um pivô de alta. Vou aumentar aqui, interessante aqui também, movimento de alta, retração, fundo acima do fundo anterior, depois de testar uma região de suporte. Então começou a mudar o comportamento do mercado, ele não teve forças nem para vir testar o fundo anterior, e rompimento do topo anterior junto com o rompimento dessa LTB, pivô de alta numa região de suporte, rompendo uma resistência de uma LTB. Cenário aqui bem interessante. Puxa aqui uma LTA pegando os dois fundos, esse e esse aqui. E é justamente onde o mercado veio testar agora. Após fazer o rompimento da LTB, fez o rompimento da LTB, retração, testando então o suporte da LTA, testando o suporte da LTB que foi rompida, que era uma resistência aqui, e agora vem testar como suporte, e também pegar a perna aqui de rompimento, puxar um Fibo, 50,61 de Fibo na mesma região. Então tá bem interessante aqui para procurar compra, esperando aí um movimento de continuação do que ele já começou a fazer aqui. Alta retração, região importante de suporte, expectativa de continuação. Então está procurando aqui oportunidades de compra no CHF-JPY. Euro-JPY, cenário parecido, não tem muito o que acrescentar. Aqui região bem importante de suporte, aí de um gráfico diário, semanal. O mercado veio testar, respeitou, movimento de alta, veio testar novamente, fundo acima do fundo anterior, pivô de alta, rompeu aqui o topo anterior, rompeu a LTB, a resistência aqui da LTB, e agora o mercado fez aí uma correção, veio testar essa região que era resistência, veio testar ela como suporte, pegar aqui a perna de alta, puxar Fibo na mesma região, e também uma LTA aqui, que vem acompanhando o preço. Então, expectativa aí de alta, continuação aí de movimento no Euro-JPY. Os dois pares aí com JPY
como moeda cotação, CHF-JPY, Euro-JPY, então expectativa de compra também. NZD-JPY é um com JPY também, mas aqui está um cenário um pouco diferente. Região aqui de resistência importante, que o preço está batendo há um bom tempo. Né? Aqui, chegou próximo. E agora essa semana acabou de testar novamente. Deixa eu dar um zoom aqui. Veio testar aqui. Bem importante essa região de resistência. Por enquanto está respeitando. Expectativa aí, então de estar procurando venda em times menores. Aí com expectativa aí de fazer um day trade. Não tem um alvo muito longo. Por isso que seria mais interessante fazer um day trade. Porque logo aqui tem um suporte. Onde o mercado está bem lateralizado. Então gerando oportunidades de venda nessa região. Alvo nessa região aqui não tem muito como querer colocar um alvo muito longo aqui abaixo, fica muito arriscado, porque a probabilidade é que se o mercado cair, bater aqui, vai ter uma certa dificuldade de romper, porque foi interesse aí por parte de compradores por várias vezes. Quando o mercado chegou aqui, subiu, chegou aqui, subiu, chegou aqui, subiu, chegou aqui, subiu. Então, expectativa aí, caso o mercado venha testar novamente, aqui tem interesse aí por parte dos compradores que jogam o preço para cima. Então, está procurando oportunidades aí no H1, fica bem interessante para pegar essa resistência, esse suporte. E aqui, se caso vier testar o suporte, é a mesma coisa. Bateu aqui, respeitou, começou a querer subir, fez um pivôzinho de alta, fez uma vela de rejeição. Fica interessante para procurar compra com alvo na resistência aqui. Está bem lateral, então dá para pensar nessa estratégia aí de procurar venda na resistência e compra no suporte, enquanto o mercado estiver trabalhando aí nessa tendência lateral. NZD, USD, cenário parecido, só que ele está com um pouco, ao invés de estar totalmente reto, igual o NZD-JPY, aqui ele está um pouco inclinado, está num canalzinho, pequeno canal de alta. Está testando também uma região importante de resistência, que temos uma LTB, tem aqui essa região que foi suporte no passado, agora como resistência, está bem próxima, e tem também a resistência do próprio canalzinho de alta, que é o suporte, e aqui a resistência. O mercado fechou a semana testando essa região, expectativa aí também de estar procurando oportunidades de venda em times menores. Aqui a gente está no gráfico diário, então procurar aqui num H1, por exemplo, de preferência aí, gatilhos de entrada como um pivôzinho de baixa, depois aqui de testar a região de resistência, vela de rejeição, então o topo duplo, então aí gatilhos de entrada em times menores com expectativa aí de alvo no suporte do canalzinho de alta. E por último, SDCAD, ele está aí trabalhando num triângulo, aqui tem a resistência, aqui tem o suporte, o mercado vem trabalhando dentro. Esperar que ele abra a semana em alta para ir testar a região de resistência, ainda está um pouco distante, né? Está no meio aí do caminho, o mercado fez esse movimento de alta, terminou a semana fazendo uma correção, espero que ele venha testar aqui a região de resistência e repito o que ele fez aqui. Bate aqui, respeita, faz um pivôzinho de baixa e gera oportunidade de venda com alvo nessa região. Aqui a única diferença é que por ser um triângulo, aqui tinha mais espaço para o mercado cair, conforme o mercado vai andando, o triângulo vai ficando cada vez menor, e aqui vai ter menos espaço para o mercado andar, né? Se caso ele respeitar aqui, pode ser que ele faça o rompimento da resistência, algo assim, mas se respeitar e gerar uma oportunidade de venda, o espaço é menor, mas ainda tem um risco-retorno interessante, dá para pegar aí pelo menos 1 para 2 de risco-retorno, tá? Então vou ficar de olho, oportunidades de venda aqui na região de resistência do triângulo. Beleza? Então é isso. Fica aí a análise para essa próxima semana. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like. E aqui na descrição vou deixar aí todas as minhas mídias sociais para você estar acompanhando. Beleza? Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo. Valeu!